Olá, meus queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história aqui no nosso canal. Hoje eu trouxe para vocês uma história que vai mexer com cada fibra do seu coração. Uma jovem inocente que aceita um contrato para dar um herdeiro a um milionário. Mas uma confusão entre gêmeos idênticos muda tudo. Ela acaba dormindo com o irmão errado, engravida, e quando a verdade vem à tona... Bem, vocês não vão acreditar no que acontece. Segredos, chantagens, mentiras e um amor que nasce no meio do caos mais absoluto. Antes de começarmos, eu quero agradecer do fundo do meu coração a cada um de vocês que está aqui, que se inscreve no canal, que deixa aquele like carinhoso e que compartilha nossas histórias com quem vocês amam. Vocês são a razão de eu estar aqui todos os dias, trazendo essas narrativas que tocam a alma. E me contem aqui nos comentários. Vocês estão ouvindo enquanto fazem o quê? Estão preparando aquele bolo para a sobremesa? Ou talvez estão no trânsito voltando do trabalho? Quem sabe preparando o jantar para a família? Ou quem sabe estão só relaxando mesmo deitadinhos na cama? Contem para mim nos comentários. Adoro saber como vocês encaixam nossas histórias na rotina de vocês. Bom, agora que já nos conectamos, vamos mergulhar juntos nessa história que vai nos levar por uma montanha-russa de emoções. Preparem o coração, porque a história de Camila está apenas começando. Camila Santos tinha apenas 23 anos, mas já carregava nas costas o peso de responsabilidades que muitas pessoas não conhecem, nem aos 40. Ela acordava todos os dias às 5 da manhã, não porque gostava de madrugar, mas porque precisava chegar cedo na padaria onde trabalhava como balconista, depois correr para o segundo emprego como faxineira em um prédio comercial e ainda sobrar energia para cuidar da mãe doente quando chegava em casa. Sua vida era uma corrida constante contra o tempo e contra as contas que se acumulavam em cima da mesa da cozinha. Mas Camila nunca reclamava. Ela tinha aprendido desde pequena que reclamar não pagava as contas e que o trabalho duro era a única coisa que podia contar na vida. Era uma moça simples, de cabelos castanhos, sempre presos em um rabo de cavalo prático, olhos grandes e expressivos, que refletiam uma pureza que o mundo ainda não tinha conseguido tirar dela. Camila era virgem, não por escolha religiosa ou por falta de oportunidade, mas simplesmente porque nunca tinha encontrado alguém que valesse a pena entregar seu coração e seu corpo. A mãe dela, Dona Rosa, estava lutando contra um câncer de mama há 2 anos, e os médicos tinham acabado de dar a notícia que Camila mais temia ouvir. Precisa operar urgente, o doutor tinha dito na última consulta. Mas é uma cirurgia cara, e o SUS tem uma fila de espera muito grande. Se vocês conseguirem fazer particular, as chances de cura aumentam muito. Camila tinha saído do hospital com as pernas bambas e o coração apertado, sabendo que não tinha nem 1/3 do dinheiro necessário para a operação. Ela tinha vendido tudo o que podia vender. Tinha pedido emprestado para todo mundo que conhecia. Tinha até pensado em fazer um financiamento, mas sua renda baixa não permitia nem isso. Estava desesperada, orando todas as noites para que Deus mandasse um milagre, porque não sabia mais o que fazer. Foi então que sua amiga Tatiana, que trabalhava como recepcionista em uma clínica particular, ligou para ela com uma proposta que parecia saída de um filme. Camila, eu sei que vai parecer loucura, mas apareceu uma oportunidade aqui na clínica. Tatiana tinha dito do outro lado da linha, com a voz meio hesitante. Tem um cliente muito rico que está procurando uma barriga de aluguel. Ele vai pagar muito bem, muito mesmo. É só para você gerar o bebê e entregar depois. Eu sei que é complicado, mas com o dinheiro que ele está oferecendo, você consegue pagar a cirurgia da sua mãe e ainda sobra bastante. Camila tinha ficado em silêncio por uns segundos, sentindo o coração disparar no peito. A ideia de carregar o filho de um estranho e depois entregar parecia impossível, mas a imagem da mãe definhando na cama do hospital era mais forte que qualquer medo. Quanto ele está oferecendo? Ela tinha perguntado. E quando Tatiana falou o valor, Camila quase desmaiou. Era mais dinheiro do que ela ganhava em 5 anos trabalhando nos 2 empregos. Os irmãos gêmeos, Alexandre e Ricardo Monterroso, eram conhecidos em toda a cidade,
Não apenas pela fortuna bilionária que herdaram do pai, mas também pela rivalidade que existia entre eles desde criança. Aos 28 anos, os dois eram idênticos fisicamente, altos, morenos, olhos verdes penetrantes e um porte que chamava a atenção onde quer que passassem, mas suas personalidades eram completamente opostas. Alexandre era o mais velho por apenas 15 minutos, mas sempre fez questão de lembrar isso ao irmão. Ele era sério, controlador, metódico, o tipo de homem que planejava cada passo da vida com precisão militar. Tinha assumido a presidência das empresas da família depois que o pai morreu e levava os negócios com punho de ferro. Já Ricardo era o espírito livre da família, o rebelde que nunca se conformou em viver dentro das regras que Alexandre insistia em impor. Ele viajava pelo mundo, investia em projetos arriscados, namorava modelos e atrizes e sempre fazia questão de irritar o irmão com suas decisões impulsivas. Os dois mal se falavam, e quando se encontravam nas reuniões da empresa, o clima ficava tenso que até os funcionários sentiam. A rivalidade entre eles tinha chegado a um ponto crítico quando o advogado da família leu o testamento do avô, que tinha morrido recentemente. O velho Monterroso, patriarca da família, tinha deixado uma cláusula que ninguém esperava. O controle total das empresas e da fortuna ficaria com o primeiro neto que lhe desse um bisneto. É simples, o advogado tinha explicado enquanto os irmãos se entreolhavam com raiva. Quem tiver um filho primeiro herda tudo, o outro fica apenas com uma pensão mensal. Alexandre tinha saído da reunião furioso, mas determinado. Ele não tinha namorada fixa no momento, e não queria se casar às pressas só por causa da herança. Foi quando seu médico particular sugeriu a maternidade substituta. É rápido, prático, e você não precisa se envolver emocionalmente, o doutor tinha explicado. Eu conheço uma clínica que já fez vários procedimentos assim. Eles encontram uma moça saudável, fazem a inseminação e em 9 meses você tem seu herdeiro. A ideia tinha parecido perfeita para Alexandre, que sempre resolvia os problemas da vida como se fossem negócios. Ricardo tinha ficado sabendo dos planos do irmão através da secretária dele, Sabrina, que tinha o hábito de contar tudo o que acontecia no escritório. Ele tinha achado a ideia absurda e sem coração. Como é que ele vai trazer uma criança ao mundo só por causa de dinheiro? Ricardo tinha comentado com os amigos. Esse meu irmão perdeu completamente a noção do que é ser humano. Mas, no fundo, Ricardo também estava preocupado com a herança. Não que ele fosse ganancioso como Alexandre, mas a empresa da família empregava milhares de pessoas, e ele sabia que o irmão era capaz de demitir metade dos funcionários se assumisse o controle total. Ricardo tinha decidido que ia viajar para o exterior por uns meses, justamente para não ter que presenciar toda aquela loucura da barriga de aluguel. Ele tinha embarcado para a Europa na mesma semana que Alexandre assinou o contrato com Camila, sem saber que o destino estava preparando uma reviravolta que mudaria a vida de todos eles para sempre. Sabrina Oliveira era a secretária particular de Alexandre há 3 anos, e durante todo esse tempo tinha alimentado uma paixão secreta pelo patrão. Ela era uma mulher bonita, de 26 anos, loira, sempre bem vestida e maquiada. Mas Alexandre nunca tinha dado a menor bola para ela além do trabalho. Sabrina sabia de todos os compromissos dele, de todas as reuniões, de todos os encontros, e sempre esperou que um dia ele percebesse que ela estava ali, disponível, apaixonada. Quando soube do plano da maternidade substituta, Sabrina sentiu uma mistura de raiva e desespero. Como é que ele vai ter um filho com uma estranha qualquer e nunca nem olhou para mim? Ela pensava enquanto organizava os documentos do contrato. Sabrina tinha começado a odiar Camila antes mesmo de conhecê-la, só pela ideia de que aquela moça simples ia dar para Alexandre algo que ela nunca conseguiu oferecer, um filho. E foi então que ela começou a planejar uma forma de sabotar tudo, sem imaginar que a própria vida ia se encarregar de criar a confusão perfeita. Camila estava nervosa como nunca tinha estado na vida quando o motorista da família Monterroso veio buscá-la em casa para levá-la até a mansão. Ela tinha passado a semana toda se preparando psicologicamente para aquele momento, conversando com a psicóloga da clínica,
fazendo todos os exames necessários e tentando entender como ia ser dar um filho para um homem que ela nem conhecia direito. O contrato era claro. Ela ficaria grávida através de relação natural, já que os médicos tinham explicado que as chances de sucesso eram maiores assim, e depois entregaria o bebê assim que nascesse. Em troca, receberia uma quantia que mudaria sua vida para sempre. Durante o trajeto até a mansão, Camila olhava pela janela do carro e rezava baixinho, pedindo para Deus dar forças para passar por aquilo. Ela tinha visto Alexandre apenas uma vez, durante a assinatura do contrato, e ele tinha parecido um homem sério, distante, que tratava toda aquela situação como se fosse um negócio qualquer. Não tinha sido grosso com ela, mas também não tinha demonstrado nenhum tipo de carinho ou preocupação com o que ela estava sentindo. A mansão dos Monterroso era maior do que tudo que Camila já tinha visto na vida. O portão de ferro trabalhado se abriu automaticamente quando o carro se aproximou, revelando um jardim imenso, com árvores bem cuidadas e uma fonte no meio do caminho. A casa em si parecia mais um palácio, com colunas brancas na entrada e janelas enormes que brilhavam com a luz do fim de tarde. Camila se sentiu pequena e deslocada quando desceu do carro, puxando o vestido simples que tinha escolhido para a ocasião. A empregada que a recebeu na porta foi gentil, explicando que o Sr. Alexandre estava esperando no quarto dele, no segundo andar. É só subir a escada e virar à direita, senhora. O quarto dele é o último do corredor. Camila subiu os degraus de mármore com as pernas tremendo, sentindo como se estivesse caminhando para o próprio destino. O corredor do segundo andar era decorado com quadros caros e tapetes persas, e ela se perguntou se algum dia na vida ia se acostumar com todo aquele luxo. Quando Camila bateu na porta do quarto, uma voz masculina respondeu: "Pode entrar de dentro do cômodo." Ela abriu a porta devagar e encontrou o ambiente em penumbra, com apenas uma luz suave vinda do abajur ao lado da cama. O homem estava de costas para ela, olhando pela janela, e quando se virou, Camila sentiu o coração disparar no peito. Era Alexandre, ou pelo menos ela achou que era, mas havia algo diferente nele. Ele parecia mais descontraído, menos formal do que no dia da assinatura do contrato. Os cabelos estavam um pouco bagunçados, como se ele tivesse acabado de chegar de viagem, e ele usava apenas uma camisa branca com alguns botões abertos e uma calça jeans escura. "Você deve ser Camilas", ele disse, se aproximando dela com um sorriso que ela não esperava ver no rosto sério de Alexandre. "Desculpa a bagunça. Eu acabei de voltar de uma viagem e ainda não tive tempo de me arrumar direito." Camila ficou confusa, porque Alexandre tinha dito que não viajava para lugar nenhum, mas achou que talvez ele tivesse mudado de planos. Ricardo tinha voltado da Europa naquela manhã, exausto da viagem longa e com vontade apenas de tomar um banho e dormir por 12 horas seguidas. Ele não sabia que Alexandre tinha marcado aquele encontro justamente para aquele dia, e quando chegou na mansão, foi direto para o quarto, sem falar com ninguém. Tinha tirado a roupa da viagem, tomado um banho rápido e vestido as primeiras roupas que encontrou no armário. Estava terminando de se arrumar quando ouviu a batida na porta e pensou que fosse alguma empregada trazendo o jantar que ele tinha pedido. Quando viu Camila parada na entrada do quarto, ficou surpreso, mas achou que ela era alguma funcionária nova da casa. Ela era bonita, de um jeito simples e natural, que o chamou a atenção imediatamente. Tinha os cabelos castanhos soltos pelos ombros, olhos grandes e uma expressão de nervosismo que despertou nele uma vontade estranha de protegê-la. "Você é nova aqui na casa?" Ricardo perguntou, se aproximando dela com curiosidade. Camila ficou ainda mais confusa com a pergunta, mas achou que Alexandre estava apenas tentando quebrar o gelo antes do que tinha que acontecer entre eles. "Não, eu sou a Camila", ela respondeu, sentindo as bochechas esquentarem. "A gente se conheceu na clínica, lembra? Hoje é o dia que a gente tinha combinado." Ricardo franziu a testa, não entendendo nada do que ela estava falando, mas havia algo na voz dela, na forma como ela o olhava, que mexeu com ele de uma forma que não conseguia explicar. "Claro", ele disse, mesmo sem entender patavina do que estava acontecendo.
Desculpa, eu estou meio confuso ainda por causa da viagem. Camila se aproximou dele devagar, e Ricardo sentiu o perfume suave que ela usava, uma fragrância simples que combinava perfeitamente com a personalidade dela. Havia uma inocência nos olhos dela que o deixou hipnotizado, e quando ela colocou a mão no braço dele, ele sentiu uma corrente elétrica subir pela pele. Eu estou nervosa, Camila confessou, olhando para baixo. É a primeira vez que eu vou fazer isso. Ricardo ainda não entendia exatamente o que estava acontecendo, mas percebeu que ela estava falando de algo íntimo e o instinto dele foi acolhê-la, fazer com que ela se sentisse segura. Não precisa ficar nervosa, ele disse, levantando o queixo dela delicadamente para que ela olhasse nos olhos dele. Não vamos fazer nada que você não queira fazer. Quando os olhos dos dois se encontraram, foi como se o mundo parasse por um segundo. Camila sentiu algo que nunca tinha sentido antes na vida, uma atração tão forte que fez o corpo inteiro dela tremer. E Ricardo, mesmo sem saber quem ela era realmente, sentiu como se conhecesse aquela mulher há anos. Era como se as almas dos dois se reconhecessem, como se estivessem destinados a se encontrar naquele momento e naquele lugar. O que aconteceu depois foi como um sonho para os dois. Ricardo beijou Camila com uma ternura que ela jamais imaginou que um homem pudesse ter. E ela correspondeu ao beijo com toda a paixão que tinha guardado no coração por 23 anos. Eles se entregaram um ao outro naquela noite como se fosse a primeira e a última vez que iam se ver, com uma intensidade que nenhum dos dois conseguia entender. Para Camila, era como se finalmente tivesse encontrado a pessoa por quem tinha esperado a vida inteira. E para Ricardo, era como se uma parte dele, que estava perdida, tivesse voltado para casa. Eles fizeram amor com uma conexão que ia muito além do físico, e quando finalmente adormeceram abraçados, os dois tinham a certeza de que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. O que eles não sabiam era que do lado de fora do quarto, escondida atrás de uma coluna do corredor, Sabrina tinha presenciado parte da cena através da fresta da porta que ficou entreaberta. Ela tinha visto Ricardo beijar aquela moça, tinha ouvido os gemidos baixinhos que vinham do quarto, e havia uma expressão de satisfação maligna no rosto dela quando finalmente se afastou dali, nas pontas dos pés. Sabrina não fazia ideia de quem era Camila, nem do que ela estava fazendo ali, mas havia percebido que alguma coisa muito importante tinha acontecido naquele quarto. E se havia uma coisa que Sabrina sabia fazer muito bem, era guardar segredos e usar as informações no momento certo para conseguir o que queria. Ela desceu as escadas da mansão com um sorriso no rosto, já imaginando como poderia usar aquela situação a seu favor. O que ela ainda não sabia era que tinha acabado de presenciar o início de uma história de amor que mudaria o destino de todos eles, e que a noite que Camila acabara de viver com Ricardo tinha plantado no ventre dela a semente de uma criança que traria consequências que ninguém podia imaginar. 3 semanas depois daquela noite mágica na mansão, Camila estava sentada no banheiro de casa, olhando para o teste de gravidez com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. 2 listrinhas rosa confirmavam o que ela já desconfiava há alguns dias. Estava grávida. O enjoo matinal, a sensibilidade nos seios, o atraso da menstruação, tudo fazia sentido agora. Ela deveria estar feliz, afinal era exatamente isso que o contrato previa, mas havia um sentimento estranho misturado com a alegria. Não conseguia parar de pensar naquela noite com Alexandre, na forma carinhosa como ele tinha a tratado, tão diferente do homem frio e calculista que ela tinha conhecido na clínica. Talvez ele não fosse tão insensível quanto parecia. Talvez existisse um lado humano por trás de toda aquela seriedade empresarial. Camila guardou o teste na gaveta e ligou para a clínica para marcar os exames de confirmação, sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa sobre como Alexandre reagiria à notícia. No mesmo dia em que Camila descobriu a gravidez, Alexandre estava em seu escritório, completamente confuso e frustrado com a situação. Desde aquela noite na mansão, ele não conseguia entender o que tinha acontecido.
Lembrava vagamente de ter bebido algumas taças de vinho no jantar com investidores, mas não se recordava de ter estado com Camila. O estranho era que ela tinha ligado no dia seguinte, agradecendo pela noite maravilhosa e dizendo que esperava vê-lo em breve. Mas Alexandre não fazia a menor ideia do que ela estava falando. Tinha achado que talvez fosse efeito do álcool, que tinha esquecido alguns detalhes, mas quanto mais pensava nisso, mais estranho ficava. Será que eu realmente estive com ela? Ele se perguntava, passando a mão pelos cabelos. Como é que eu não lembro de nada? Alexandre tinha tentado ligar para Camila algumas vezes para esclarecer a situação, mas sempre que falava com ela, sentia como se estivessem falando de coisas diferentes. Era como se ela conhecesse uma versão dele que ele mesmo não conhecia. Sabrina observava toda aquela confusão de Alexandre com um prazer malicioso crescendo no peito. Ela sabia exatamente o que tinha acontecido naquela noite, mas não tinha contado para ninguém, guardando a informação como um trunfo, para ser usado no momento certo. Durante essas 3 semanas, ela tinha investigado discretamente quem era Camila, descobrindo através da clínica que ela era a mulher contratada para gerar o herdeiro de Alexandre. A situação era ainda mais deliciosa do que Sabrina imaginava. A barriga de aluguel tinha dormido com o irmão errado, e nem ela nem Alexandre sabiam disso. Que ironia deliciosa, Sabrina pensava enquanto organizava os documentos na mesa do patrão. O Alexandre quer tanto ter um herdeiro que contrata uma barriga de aluguel e no final ela acaba engravidando do Ricardo. Se isso não é justiça poética, eu não sei o que é. Sabrina sabia que essa informação valia ouro e estava esperando o momento perfeito para usá-la. Quando Camila ligou para o escritório de Alexandre para dar a notícia da gravidez, foi Sabrina quem atendeu o telefone. Alô, escritório do Sr. Alexandre, Sabrina falando, ela disse com a voz profissional de sempre. Oi, Sabrina, aqui é a Camila. Posso falar com o Alexandre? Tenho uma notícia muito importante para dar para ele. Sabrina sentiu o coração acelerar, percebendo que o momento que ela esperava tinha chegado. Ele está em reunião agora, mas posso passar o recado. É sobre o quê? Camila hesitou por um segundo, mas decidiu confiar na secretária. Eu estou grávida. Os exames confirmaram hoje de manhã. Pode avisar para ele que deu tudo certo? Sabrina quase gritou de alegria, mas controlou a voz para não demonstrar nenhuma emoção. Claro, vou avisar ele assim que sair da reunião. Parabéns, Camila. Quando desligou o telefone, Sabrina ficou alguns minutos planejando sua próxima jogada. Ela sabia que tinha 2 opções: contar tudo para Alexandre imediatamente ou usar essa informação para chantagear Camila. E não teve dúvida sobre qual caminho seguir. No dia seguinte, Sabrina ligou para Camila e marcou um encontro em uma cafeteria discreta no centro da cidade. Preciso falar com você sobre uma coisa muito importante relacionada à sua gravidez, ela tinha dito pelo telefone com um tom misterioso que deixou Camila intrigada. Quando Camila chegou na cafeteria, encontrou Sabrina sentada em uma mesa no fundo do estabelecimento, vestida elegantemente como sempre, mas com uma expressão no rosto que não parecia nada amigável. Senta aqui, Camila. Temos muito o que conversar, Sabrina disse apontando para a cadeira à sua frente. Camila se sentou, sentindo uma ansiedade estranha tomar conta dela. Havia algo na forma como Sabrina a olhava que a deixava desconfortável, como se ela soubesse de algum segredo que Camila desconhecia. Você falou ontem que está grávida, não é? Sabrina perguntou, mexendo distraidamente no café. É, os exames confirmaram. Por quê? O Alexandre ficou contente com a notícia? Sabrina deu um sorriso que não chegava aos olhos. Essa é uma pergunta interessante, Camila. Muito interessante mesmo. Sabe, eu tenho uma curiosidade, Sabrina continuou, inclinando-se para a frente na mesa. Como foi aquela noite com o Alexandre? Ele foi carinhoso com você? Tratou você bem? Camila sentiu as bochechas esquentarem com a pergunta íntima, mas respondeu mesmo assim. Foi muito especial. Ele foi muito diferente do que eu esperava, sabe? Muito mais humano, mais doce. Confesso que fiquei surpresa. Sabrina riu baixinho.
um som que fez os pelos dos braços de Camila se arrepiarem. Ah, Camila, querida, acho que você não entendeu bem o que aconteceu naquela noite. Camila franziu a testa, não entendendo onde Sabrina queria chegar. Como assim? Do que você está falando? Sabrina tirou o celular da bolsa e mostrou uma foto que tinha tirado escondida naquela noite. Uma imagem meio embaçada, mas que mostrava claramente Ricardo beijando Camila na porta do quarto. O homem com quem você dormiu não era o Alexandre, querida. Era o Ricardo, irmão gêmeo dele, e eu tenho provas disso. O mundo de Camila desabou naquele momento. Ela olhou para a foto sem conseguir acreditar no que estava vendo, sentindo como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés dela. Isso não pode ser verdade. Ela gaguejou pegando o celular de Sabrina com as mãos tremendo. Tem que haver algum engano. Sabrina balançou a cabeça, fingindo uma expressão de pena que não sentia. Não há engano nenhum, Camila. Eu vi tudo com os meus próprios olhos. O Ricardo tinha acabado de voltar de viagem. Foi direto para o quarto dele. E você entrou achando que era o Alexandre. Os dois são gêmeos idênticos. É fácil de confundir mesmo. Camila sentiu as lágrimas começarem a brotar nos olhos e uma onda de desespero tomou conta dela. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? O contrato era com o Alexandre, não com o Ricardo, e agora eu estou grávida do homem errado. Sabrina colocou a mão no braço de Camila, fingindo consolá-la. Calma, querida. A situação é complicada, mas não é o fim do mundo. Talvez a gente consiga resolver isso sem ninguém saber. Como assim? Camila perguntou, se agarrando na esperança que Sabrina parecia oferecer. Bom, teoricamente ninguém mais sabe o que aconteceu naquela noite além de mim. O Alexandre não lembra de nada porque não estava lá, e o Ricardo provavelmente achou que você era apenas digamos, uma aventura de uma noite. Se a gente ficar quieta sobre isso, todo mundo vai continuar achando que o bebê é do Alexandre. Camila sentiu um alívio momentâneo, mas logo percebeu que havia algo mais por trás da proposta de Sabrina. E por que você faria isso por mim? Qual é o interesse você tem nisso? Sabrina sorriu e dessa vez o sorriso era genuinamente malicioso. Bom, querida, eu também tenho meus segredos, e acontece que eu também estou grávida, do Alexandre. A revelação foi como um soco no estômago de Camila, que ficou olhando para Sabrina sem conseguir processar a informação. Você está grávida do Alexandre? Sabrina assentiu, colocando a mão na barriga ainda lisa. Estou sim. E diferente de você, eu não preciso de contrato nenhum para isso. Eu amo o Alexandre há anos e, finalmente, consegui ficar com ele. Mas acontece que ele não sabe da gravidez ainda, e eu prefiro manter assim por enquanto. Camila sentiu uma confusão total tomar conta da cabeça dela. Como era possível que Alexandre tivesse dormido com as duas ao mesmo tempo? Mas como? Quando? Sabrina deu de ombros, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Essas coisas acontecem, querida. O importante agora é que nós duas estamos na mesma situação delicada e podemos nos ajudar mutuamente. Eu guardo seu segredo sobre ter dormido com o Ricardo e você me ajuda com uma coisinha. Camila engoliu em seco, pressentindo que estava caindo em uma armadilha. Que tipo de ajuda? Sabrina se inclinou ainda mais para a frente, com os olhos brilhando de malícia. Eu quero que você se afaste do Alexandre. Pare de ligar para ele. Pare de procurar ele. Deixe que eu cuide de tudo relacionado à gravidez. Em troca, eu não conto para ninguém que você dormiu com o irmão errado e que o bebê não é dele. Camila se sentiu encurralada, percebendo que não tinha saída. Se Sabrina contasse a verdade, ela perderia o dinheiro do contrato. Não conseguiria pagar a cirurgia da mãe. E ainda por cima seria vista como uma mulher que traiu um acordo. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de se afastar completamente de Alexandre, ou melhor, de Ricardo, doía de uma forma que ela não conseguia explicar. Aquela noite tinha significado muito para ela. Tinha sido o primeiro momento de verdadeira conexão e paixão da sua vida. E se eu não aceitar? Ela perguntou, mesmo sabendo qual seria a resposta. Sabrina sorriu friamente. Aí eu vou ser obrigada a contar a verdade para o Alexandre.
Imagina a cara dele quando descobrir que a barriga de aluguel que ele contratou dormiu com o irmão e está grávida dele. Imagina o escândalo, o processo judicial, a humilhação pública. Você acha que ele vai pagar 1 centavo do que prometeu? Camila fechou os olhos, sentindo as lágrimas correrem pelo rosto. Estava presa em uma situação que parecia não ter saída. Obrigada a escolher entre salvar a mãe e proteger o coração que tinha se entregado naquela noite mágica. Nas semanas que se seguiram ao encontro na cafeteria, Camila vivia como se estivesse caminhando sobre ovos, constantemente com medo de que Sabrina cumprisse sua ameaça. Ela tinha concordado com a chantagem, principalmente porque não via outra alternativa, mas não conseguia parar de pensar naquela noite com Ricardo. A lembrança do toque dele, dos beijos carinhosos, da forma como ele tinha olhado nos olhos dela como se pudesse ver sua alma, assombrava seus dias e suas noites. Camila tentava se convencer de que tinha sido apenas uma noite de paixão, um erro que agora traria consequências para o resto da vida, mas no fundo do coração sabia que não era verdade. Ela tinha se apaixonado por Ricardo naquela noite, mesmo sem saber quem ele realmente era, e agora carregava no ventre não apenas o filho dele, mas também um amor que não podia confessar para ninguém. Durante o dia, ela continuava trabalhando na padaria e fazendo faxina, mas à noite ficava acordada até tarde, com a mão na barriga que começava a crescer, imaginando como seria a vida se as coisas fossem diferentes. Ricardo, por sua vez, também não conseguia esquecer Camila. Desde aquela noite, ele se pegava pensando nela constantemente, lembrando do perfume suave que ela usava, da forma tímida como ela tinha se entregado a ele, da conexão inexplicável que tinham sentido juntos. Ele não fazia ideia de quem ela era, ou por que tinha aparecido em seu quarto naquela noite, mas sabia que queria vê-la novamente. Ricardo tinha tentado perguntar para as empregadas da mansão se elas sabiam quem era aquela moça, mas ninguém tinha dado informações úteis. Algumas disseram que talvez fosse uma nova funcionária, outras acharam que podia ser alguém relacionada aos negócios de Alexandre, mas nada que o levasse até ela. O que mais intrigava Ricardo era o fato de que ela tinha dito que eles tinham se conhecido na clínica, mas ele nunca tinha ido a clínica nenhuma recentemente. Era como se ela estivesse confundindo ele com outra pessoa, mas mesmo assim, a química entre eles tinha sido real demais para ser ignorada. Ricardo começou a frequentar lugares onde achava que podia encontrá-la novamente, cafeterias, shoppings, até mesmo hospitais, na esperança de esbarrar com ela por acaso. Alexandre, enquanto isso, continuava completamente perdido sobre o que tinha acontecido naquela noite. Ele sabia que tinha que ter estado com Camila, porque ela tinha ligado agradecendo e depois deu a notícia da gravidez, mas não conseguia se lembrar de absolutamente nada. Tinha consultado um médico, achando que podia ter tido algum tipo de amnésia temporária ou efeito colateral de algum remédio, mas todos os exames deram normais. O médico sugeriu que talvez fosse estresse ou excesso de álcool, mas Alexandre sabia que não tinha bebido tanto assim naquela noite. A situação estava o deixando paranoico e ele começou a desconfiar que alguma coisa muito estranha tinha acontecido. Várias vezes ele tentou ligar para Camila para conversar pessoalmente, para tentar entender melhor o que tinha acontecido entre eles. Mas Sabrina sempre interceptava as ligações, dizendo que ia passar o recado e que Camila retornaria a ligação. Só que Camila nunca retornava, e Alexandre começou a achar que ela estava evitando falar com ele de propósito. Sabrina estava adorando toda aquela confusão. Ela controlava todas as comunicações entre Alexandre e Camila, inventando desculpas para que os dois não se falassem diretamente. Para Alexandre, ela dizia que Camila estava com enjoos muito fortes e não estava conseguindo atender ligações. Para Camila, ela inventava que Alexandre estava viajando muito a trabalho e não tinha tempo para conversas pessoais. Dessa forma, ela mantinha os dois separados enquanto elaborava seu plano para se aproximar cada vez mais de Alexandre. Sabrina começou a ficar até mais tarde no escritório, oferecendo ajuda extra em projetos, levando cafezinhos especiais, sempre encontrando desculpas para estar perto dele.
Ela percebeu que Alexandre estava estressado e confuso com a situação da gravidez, e aproveitou isso para se posicionar como a pessoa que podia consolá-lo e ajudá-lo a resolver os problemas. "Você está muito tenso, Alexandre", ela dizia, massageando os ombros dele quando ele ficava até tarde trabalhando. "Essa situação toda com a Camila está te deixando maluco. Talvez você devesse se distrair um pouco, sair para jantar, relaxar." E aos poucos, Alexandre começou a aceitar os convites dela. Durante uma dessas ocasiões, em um jantar em um restaurante elegante, Sabrina decidiu dar o próximo passo em seu plano. Ela tinha se arrumado especialmente para a ocasião, usando um vestido justo que realçava suas curvas e uma maquiagem impecável. Durante o jantar, ela foi gradualmente se aproximando mais de Alexandre, tocando o braço dele quando ria de suas piadas, olhando profundamente nos olhos dele quando ele falava. Alexandre, que estava se sentindo solitário e confuso com toda a situação da gravidez, começou a perceber Sabrina de uma forma diferente. Ela sempre tinha sido uma secretária eficiente, mas naquela noite ele notou como ela era bonita, como prestava atenção em tudo que ele dizia, como parecia genuinamente preocupada com o bem-estar dele. Quando voltaram para o apartamento de Alexandre, Sabrina sugeriu que entrassem para tomar um último drink. "Só para relaxar um pouco mais", ela disse, com um sorriso que tinha segundas intenções. E naquela noite, aproveitando a vulnerabilidade emocional de Alexandre, Sabrina finalmente conseguiu seduzi-lo, fazendo com que ele esquecesse temporariamente de todos os problemas e se entregasse à paixão que ela fingia sentir por ele. Nas semanas seguintes, Sabrina e Alexandre começaram um relacionamento que ela fazia questão de manter discreto. "É melhor não misturarmos trabalho com vida pessoal publicamente", ela dizia, "pelo menos até essa situação da Camila se resolver." Alexandre concordou, achando que realmente era mais prudente manter discrição. Ele estava começando a se sentir mais próximo de Sabrina, que parecia entendê-lo de uma forma que nenhuma outra mulher tinha conseguido antes. Sabrina era inteligente, bonita, sempre sabia o que dizer nos momentos certos, e o sexo entre eles era apaixonado e intenso. Alexandre começou a pensar que talvez tivesse encontrado a mulher da sua vida, alguém que podia compartilhar não apenas a cama, mas também os negócios e os planos para o futuro. O que ele não sabia era que Sabrina estava apenas representando o papel da mulher perfeita, estudando cada reação dele, cada preferência, cada fraqueza, para poder manipulá-lo melhor. E o mais diabólico era que ela estava planejando uma jogada que deixaria todos em choque. Enquanto Alexandre se envolvia cada vez mais com Sabrina, Ricardo continuava sua busca desesperada por Camila. Ele tinha até contratado um detetive particular para tentar encontrá-la, mas as únicas informações que conseguiu foram o nome completo e o endereço residencial. Várias vezes, Ricardo passou de carro pela rua onde ela morava, uma rua simples em um bairro popular, muito diferente do mundo de luxo em que ele vivia. Em uma dessas ocasiões, ele a viu saindo de casa de manhã cedo, provavelmente indo para o trabalho, e o coração dele disparou como se fosse um adolescente apaixonado. Ela estava usando um vestido simples e uma bolsa de mão pequena, os cabelos presos em um rabo de cavalo, e mesmo de longe ele conseguiu perceber que havia algo diferente nela. Ela parecia mais cheia, mais feminina, e por um momento louco Ricardo se perguntou se ela estaria grávida. Mas logo afastou esse pensamento da cabeça, achando que era apenas imaginação dele. Várias vezes, ele quase desceu do carro para falar com ela, mas sempre desistia no último minuto, sem saber como explicar por que a tinha procurado e como tinha conseguido o endereço dela. Em uma tarde de quinta-feira, o destino finalmente fez com que Ricardo e Camila se encontrassem cara a cara. Ela estava saindo da padaria onde trabalhava, quando viu um homem de costas parado na calçada do outro lado da rua, e alguma coisa naquela silhueta a fez parar onde estava. Quando o homem se virou, Camila sentiu as pernas ficarem bambas. Era Ricardo, ou Alexandre. Ela não sabia mais distinguir,
olhando diretamente para ela com uma expressão de surpresa e alegria. Ricardo atravessou a rua sem nem olhar para os carros, com o coração batendo descompassado no peito. Camila, ele disse quando chegou perto dela, e a voz dele era exatamente como ela lembrava, cheia de calor e carinho. Eu estava te procurando há semanas. Por que você desapareceu daquele jeito? Camila ficou sem palavras, olhando para aquele rosto que tinha ocupado seus sonhos todas as noites. Ele estava mais bonito do que ela lembrava, mais maduro, e havia uma intensidade no olhar dele que a fez tremer. Eu não podia te procurar, ela gaguejou, lutando contra a vontade de se jogar nos braços dele. É complicado. Ricardo se aproximou mais e ela sentiu o perfume masculino que ele usava, o mesmo da noite que tinham passado juntos. Complicado como? Ricardo perguntou, percebendo que havia algo diferente em Camila, algo que ela estava escondendo. Foi então que ele notou o ventre ligeiramente arredondado sob o vestido dela, e um choque percorreu todo o corpo dele. Camila... Você está grávida? Ela instintivamente colocou as mãos na barriga, como se quisesse esconder a evidência. Mas era tarde demais. Os olhos dela se encheram de lágrimas, e ela assentiu sem conseguir falar. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. É meu? Ele perguntou com a voz rouca de emoção. Camila olhou em volta, desesperada, percebendo que não podia ter aquela conversa ali na rua, onde qualquer pessoa podia ver ou ouvir. Eu não posso falar sobre isso agora, ela disse tentando se afastar. É muito complicado, você não entende. Mas Ricardo segurou o braço dela delicadamente, impedindo que ela fosse embora. Então me explica. Seja lá o que for, a gente resolve juntos. Eu não parei de pensar em você nem um segundo desde aquela noite. A sinceridade na voz dele partiu o coração de Camila, que desejava mais do que tudo poder contar a verdade, poder se jogar nos braços dele e esquecer de toda aquela confusão terrível em que estava metida. Mas naquele exato momento, como se o destino estivesse zombando dela, Camila viu Sabrina do outro lado da rua, parada ao lado de um carro preto, olhando diretamente para os dois com uma expressão de raiva e satisfação ao mesmo tempo. Sabrina tirou o celular da bolsa e fez o gesto de quem estava tirando uma foto, deixando claro que havia flagrado o encontro entre Camila e Ricardo. O pânico tomou conta de Camila, que se lembrou das ameaças que tinha recebido. Eu tenho que ir, ela disse rapidamente, se soltando do aperto de Ricardo. Por favor, não me procure mais. Esqueça que me conheceu. E antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela saiu correndo pela rua, deixando Ricardo completamente confuso e desesperado, sem entender o que tinha acontecido nem por que a mulher que ele amava estava fugindo dele como se fosse um criminoso. Do outro lado da rua, Sabrina sorria com satisfação, sabendo que agora tinha mais uma arma para usar contra Camila, e que seu plano estava funcionando exatamente como ela havia planejado. Depois do encontro na rua, Sabrina não perdeu tempo em usar a nova informação que tinha conseguido. No dia seguinte, ela ligou para Camila logo cedo, com a voz carregada de falsa preocupação. Camila, querida, precisamos conversar urgentemente. Você sabe muito bem sobre o que é. Camila sentiu o estômago embrulhar só de ouvir a voz de Sabrina, sabendo que mais problemas estavam vindo. Elas marcaram de se encontrar no mesmo café de antes, e quando Camila chegou lá, encontrou Sabrina já esperando com uma pasta de documentos na mesa e uma expressão satisfeita no rosto. Senta aí, querida. Temos muito o que conversar sobre seu encontrinho romântico de ontem. Sabrina abriu a pasta e mostrou várias fotos que tinha tirado de Camila e Ricardo, conversando na rua. Imagens que mostravam claramente a intimidade entre os dois, o toque delicado dele no braço dela, a forma como eles se olhavam. Muito interessante ver como vocês dois se conhecem tão bem, não é? E eu que pensei que vocês nunca tinham se visto antes daquela noite na mansão. Camila olhou para as fotos sentindo o mundo desabar mais uma vez. O que você quer de mim agora, Sabrina? Eu já fiz tudo o que você pediu. Não falei mais com o Alexandre e me afastei de todos vocês. Sabrina riu de forma cruel, mexendo nas fotos como se fossem cartas de um jogo.
Ah, mas querida, você não cumpriu nossa combinação direito. Nossa conversa era para você se afastar de todos os Monterroso, e aí eu descubro que você anda se encontrando romanticamente com o Ricardo. Isso não estava no acordo. Camila tentou se defender, mas sua voz saiu fraca e desesperada. Eu não marquei de encontrar com ele. Foi acaso ele que me viu na rua. Eu até tentei fugir dele. Sabrina balançou a cabeça, fingindo desapontamento. Não importa como aconteceu, Camila. O que importa é que aconteceu. E agora eu preciso ter certeza de que você realmente entendeu qual é a sua posição nessa história. Ela se inclinou para a frente, com os olhos brilhando de maldade. Você vai mudar de cidade. Vai sumir da vida dos dois irmãos completamente. E vai ter esse bebê longe daqui, onde ninguém pode descobrir a verdade. A sugestão de Sabrina era absurda, mas Camila percebeu que ela estava falando sério. Eu não posso simplesmente sumir, Sabrina. Tenho minha mãe doente, meus empregos, minha vida aqui. E além do mais, eu preciso do dinheiro do contrato para pagar a cirurgia dela. Sabrina sorriu, como se estivesse esperando exatamente essa resposta. Ah, sobre o dinheiro. Eu tenho uma proposta melhor para você. Eu vou pagar pessoalmente a cirurgia da sua mãe e ainda vou dar uma quantia extra para vocês se sustentarem em outra cidade. Em troca, você desaparece e nunca mais volta. Quando o bebê nascer, você entrega para mim e eu cuido de tudo. Camila ficou chocada com a proposta. Para você? Por que você quer o meu bebê? Sabrina tocou a barriga ainda lisa com um sorriso malicioso. Porque eu também estou grávida do Alexandre, lembra? E 2 bebês nascendo na mesma época seria uma complicação desnecessária, mas se só existir um bebê, o meu, e ele for registrado como filho do Alexandre, tudo fica mais simples. O Alexandre terá seu herdeiro, eu terei meu filho, e você terá o dinheiro que precisa. Camila se sentiu nauseada com a proposta diabólica de Sabrina. Você está louca se pensa que eu vou entregar meu filho para você. Esse bebê é meu, é do Ricardo, e vocês não têm direito nenhum sobre ele. Sabrina perdeu a paciência e mostrou sua verdadeira face. Escuta aqui, sua pobretona. Você não tem escolha nessa história. Ou você faz o que eu estou mandando, ou eu conto para o Alexandre toda a verdade sobre aquela noite. Imagina só, a barriga de aluguel que ele contratou o traiu com o próprio irmão, engravidou do homem errado, e ainda por cima mente na cara dele há meses. Você acha que ele vai pagar 1 centavo depois de descobrir isso? Você acha que não vai processar você por quebra de contrato e fraude? As palavras de Sabrina eram como facadas no coração de Camila, que sabia que ela estava certa. Se a verdade viesse à tona, ela perderia tudo. O dinheiro, a chance de salvar a mãe, e provavelmente ainda sairia da história devendo uma fortuna em processos judiciais. Você tem 1 semana para decidir, Sabrina disse, guardando as fotos na pasta. Ou você aceita minha proposta e some daqui, ou eu conto tudo. E não pense que o Ricardo vai te salvar porque ele também vai sair perdendo nessa história. Enquanto Camila vivia esse pesadelo, Ricardo estava no escritório da empresa, tentando trabalhar, mas sem conseguir se concentrar em nada, além do encontro que tinha tido com ela na rua. Ele não conseguia entender por que ela tinha fugido dele daquele jeito, por que parecia tão assustada, por que estava grávida e não tinha contado para ele antes. Durante toda a manhã, Ricardo ficou remoendo as possibilidades, tentando encaixar as peças de um quebra-cabeças que não fazia sentido. Foi quando Alexandre entrou na sala dele sem bater na porta, com uma expressão irritada no rosto. Ricardo, precisamos conversar sobre uma coisa séria. Ricardo levantou os olhos dos papéis, percebendo que o irmão estava especialmente tenso. O que aconteceu agora? Alexandre se sentou na poltrona em frente à mesa, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de nervosismo. É sobre a Camila, a mulher que está grávida do meu filho. A Sabrina me contou que você andou conversando com ela na rua ontem. É verdade isso? Ricardo sentiu o coração disparar no peito, mas tentou manter a expressão neutra. Camila, quem é Camila? Alexandre o olhou com desconfiança. Não se faça de desentendido, Ricardo. A Camila Santos, a mulher que eu contratei como barriga de aluguel,
A Sabrina viu vocês dois conversando na rua e disse que parecia bem íntimo. Explica isso para mim. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Camila era a barriga de aluguel do Alexandre? A mulher que tinha feito amor com ele naquela noite mágica estava grávida do irmão dele? Eu não sabia que ela era a sua barriga de aluguel, Ricardo disse, genuinamente chocado. Como é que eu ia saber? Alexandre se inclinou para a frente com os olhos brilhando de raiva. Então você conhece ela de onde? E não me venha com conversa de que foi um encontro casual, porque a Sabrina disse que vocês pareciam muito à vontade um com o outro. Ricardo estava em uma situação impossível. Se contasse a verdade sobre aquela noite, destruiria completamente a relação com o irmão e criaria um escândalo terrível. Mas se mentisse, estaria traindo os sentimentos que tinha por Camila. Foi um encontro casual, sim, Ricardo disse, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Eu a encontrei na rua e achei que conhecia ela de algum lugar. Conversamos alguns minutos, só isso. Alexandre não pareceu convencido. Ricardo, essa mulher está carregando o meu filho, o futuro herdeiro da nossa empresa. Eu não posso ter você dando em cima dela ou causando confusão nessa situação. Ricardo sentiu a raiva começar a ferver dentro dele. Eu não estou dando em cima de ninguém, Alexandre. E desde quando você se importa tanto assim com uma mulher? Você mesmo disse que era só um contrato, só negócio. Alexandre se levantou da cadeira com o punho cerrado. Não é só negócio mais, Ricardo. As coisas mudaram. Eu me envolvi com a Sabrina. E ela me fez perceber que essa situação toda é mais séria do que eu pensava. Essa criança vai ser meu filho. Vai carregar o nome da nossa família. Eu não posso deixar que nada comprometa isso. A revelação sobre Sabrina foi outro choque para Ricardo, que não fazia ideia de que o irmão estava se relacionando com a secretária. Desde quando você está com a Sabrina? Ricardo perguntou, tentando processar todas as informações que estava recebendo. Alexandre hesitou por um momento, como se não quisesse revelar detalhes íntimos. Há algumas semanas, ela me ajudou a passar por um momento difícil e acabamos nos aproximando. Agora estamos juntos e ela está me ajudando a cuidar de todos os aspectos dessa gravidez. Ricardo sentiu uma estranha sensação de desconfiança em relação a Sabrina, sem conseguir explicar exatamente por quê. E a Camila? Ela sabe desse seu relacionamento com a Sabrina? Alexandre deu de ombros como se isso não fosse importante. A Sabrina cuida de toda a comunicação com ela. Disse que é melhor manter as coisas profissionais, sem envolvimento emocional desnecessário. Ricardo percebeu que havia algo muito errado nessa história toda, mas não conseguia identificar exatamente o quê. Alexandre, você tem certeza de que essa criança é sua? Você lembra direito da noite em que esteve com ela? A pergunta pegou Alexandre desprevenido, e ele ficou alguns segundos sem responder. Claro que lembro. Alexandre mentiu, porque, na verdade, não se lembrava de absolutamente nada daquela noite. Por que você está perguntando isso? Ricardo estudou o rosto do irmão, percebendo sinais de nervosismo e incerteza. Só achei estranho você se envolver tanto com uma situação que deveria ser apenas contratual. Não é seu estilo se apegar assim. Alexandre se irritou com a observação. Meu estilo mudou, Ricardo. Eu estou crescendo, amadurecendo, pensando no futuro da família. Você deveria fazer o mesmo em vez de ficar questionando minhas decisões. Os dois irmãos se entreolharam em silêncio por alguns segundos, cada um guardando segredos que poderiam explodir toda a situação se fossem revelados. Só me promete uma coisa, Alexandre disse finalmente. Fica longe da Camila. Não quero mais você conversando com ela. Não quero você perto dela. Essa situação já está complicada o suficiente. Ricardo assentiu, mas por dentro estava fervendo de raiva e confusão. Como ele poderia ficar longe da mulher que amava, que estava carregando o filho dele, mesmo que ninguém soubesse disso? E como ele poderia contar a verdade para o irmão sem destruir tudo? Depois que Alexandre saiu da sala, Ricardo ficou sozinho com seus pensamentos torturados. Ele precisava encontrar uma forma de falar com Camila novamente, de entender toda aquela situação maluca
de descobrir por que ela estava fugindo dele. Mas, ao mesmo tempo, sabia que se fosse pego, as consequências seriam devastadoras para todos os envolvidos. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Sabrina sorria satisfeita em seu apartamento, sabendo que tinha conseguido plantar a discórdia entre os irmãos e que seu plano estava funcionando perfeitamente. Ela olhou para o teste de gravidez falso que tinha comprado na internet, um dos muitos que tinha usado para convencer Alexandre de que estava grávida dele, e se sentiu orgulhosa da própria inteligência. Logo todos descobririam que ela era a verdadeira vencedora naquela história, e que havia jogado com todos eles como se fossem peças de xadrez em suas mãos habilidosas. Uma semana depois da conversa tensa entre os irmãos, Ricardo não conseguia mais suportar a situação. Ele tinha passado os dias tentando trabalhar normalmente, mas sua mente estava constantemente voltada para Camila e para todas as perguntas sem resposta que o atormentavam. Durante uma noite insone, ele decidiu que precisava descobrir a verdade, custasse o que custasse. Ricardo sabia que Sabrina era a chave para entender tudo o que estava acontecendo, já que ela parecia controlar toda a comunicação entre Alexandre e Camila. Na manhã seguinte, ele chegou cedo no escritório, antes de todo mundo, e foi direto ao computador de Sabrina. Ele sabia que era uma invasão de privacidade, mas não ligava mais para isso. Depois de alguns minutos mexendo nos arquivos, Ricardo encontrou uma pasta chamada Camila Contrato, que chamou sua atenção. Quando abriu os documentos, descobriu detalhes sobre o contrato de maternidade substituta que o deixaram chocado. A data da primeira tentativa de concepção era exatamente a noite em que ele tinha voltado de viagem. A noite em que tinha feito amor com Camila, pensando que era apenas uma aventura casual. O coração de Ricardo começou a bater descompassado quando ele percebeu a verdade terrível. Camila tinha ido para a mansão naquela noite para ficar com Alexandre, mas por um erro de identidade tinha acabado ficando com ele. E agora ela estava grávida, carregando o filho dele. Mas todo mundo pensava que era filho de Alexandre. Ricardo sentiu uma mistura de raiva, confusão e desespero tomando conta dele. Como era possível que uma situação tão absurda tivesse acontecido? E por que Camila não tinha contado a verdade para ele quando se encontraram na rua? Foi então que ele ouviu passos no corredor e rapidamente fechou os arquivos, fingindo que estava trabalhando em outras coisas. Sabrina entrou no escritório alguns minutos depois, cumprimentando Ricardo com um sorriso que agora ele percebia ser completamente falso. Bom dia, Ricardo. Você chegou cedo hoje. Ricardo a olhou com outros olhos, vendo nela não mais a secretária eficiente que sempre conhecera, mas uma mulher que estava escondendo segredos importantes. Bom dia, Sabrina. Eu estava pensando, como anda a situação da Camila? O Alexandre parece muito preocupado com ela. Sabrina ficou imediatamente alerta, percebendo que havia algo diferente no tom de Ricardo. Por que você quer saber da Camila? Pensei que o Alexandre tinha deixado claro que você não deveria se envolver nessa situação. Ricardo se inclinou para trás na cadeira, estudando cada expressão do rosto dela. É que eu fiquei curioso sobre essa história toda. É meio estranho meu irmão se envolver tanto com uma barriga de aluguel, não é? Ele sempre foi tão frio e calculista. Sabrina forçou um sorriso, mas Ricardo conseguiu perceber o nervosismo em seus olhos. As pessoas mudam, Ricardo. O Alexandre está amadurecendo, pensando em constituir família. É natural que ele se preocupe com a mãe do seu futuro filho. Ricardo assentiu lentamente, como se estivesse concordando, mas por dentro estava fervendo de raiva. E você, Sabrina? Como você se sente sendo namorada de um homem que vai ter um filho com outra mulher? A pergunta pegou Sabrina desprevenida, e ela gaguejou por alguns segundos antes de responder. Eu entendo que é uma situação complicada, mas o importante é o futuro que nós vamos construir juntos. Naquele momento, Alexandre chegou no escritório e encontrou os dois conversando. Sobre o que vocês estão falando? Ele perguntou, percebendo uma tensão estranha no ar. Ricardo olhou diretamente nos olhos do irmão, decidindo que era hora de confrontar a situação. Estávamos falando sobre a Camila.
sobre como é estranha toda essa história da gravidez. Alexandre franziu a testa, não gostando do rumo da conversa. Estranha como? Ricardo se levantou da cadeira, encarando o irmão com determinação. Alexandre, você realmente lembra da noite em que esteve com ela? Lembra de cada detalhe do que aconteceu? Alexandre ficou desconfortável com a pergunta direta, especialmente na frente de Sabrina. Claro que lembro. Por que você está perguntando isso? Ricardo deu um passo à frente com a voz carregada de emoção. Porque eu acho que você não lembra de nada, Alexandre, e eu acho que você não estava com ela naquela noite. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, com Alexandre e Sabrina se entreolhando nervosamente. Do que você está falando, Ricardo? Alexandre perguntou, mas sua voz saiu menos firme do que ele gostaria. Ricardo respirou fundo, sabendo que não havia mais volta depois do que ia dizer. Eu estava com ela naquela noite, Alexandre. Eu cheguei de viagem, fui direto para o meu quarto, e ela apareceu lá. Ela me confundiu com você e nós ficamos juntos. A confissão foi como uma bomba explodindo no escritório. Alexandre ficou pálido como um papel, olhando para o irmão sem conseguir processar a informação. Isso não pode ser verdade, ele murmurou, sentindo as pernas ficarem bambas. Sabrina, por sua vez, fingiu choque e indignação. Ricardo, como você pode dizer uma coisa dessas? Você está mentindo para causar problemas. Mas Ricardo não deu atenção para ela, mantendo o foco no irmão. Eu não estou mentindo, Alexandre. E se você parar para pensar, vai perceber que faz sentido. Você não lembra de nada daquela noite porque você não estava lá. Era eu quem estava no quarto. Era comigo que ela ficou. Alexandre se sentou pesadamente na cadeira, passando as mãos pelos cabelos, enquanto tentava processar a revelação. Então o bebê... Ricardo assentiu, com lágrimas começando a brotar nos olhos. O bebê é meu, Alexandre. É meu filho que ela está carregando. A dor na voz de Ricardo era palpável, e Alexandre percebeu que o irmão estava falando a verdade. Tudo começou a fazer sentido. A falta de memória da noite, a estranha conexão que ele não sentia com Camila, a forma como ela parecia desconfortável quando falava com ele. Meu Deus, Alexandre murmurou, que confusão terrível é essa? Sabrina percebeu que sua farsa estava sendo descoberta e tentou fazer controle de danos. Mesmo que isso seja verdade, ela disse rapidamente, o contrato foi feito com o Alexandre. Legalmente o bebê é dele. Ricardo se virou para ela com raiva. Você sabia, não sabia, Sabrina? Você sabia que era eu quem estava com ela naquela noite. Sabrina tentou negar, mas a expressão culpada em seu rosto a entregou. Eu não sei do que você está falando. Para de mentir, Sabrina, Ricardo disse, se aproximando dela. Você sabia de tudo desde o começo. Você viu o que aconteceu naquela noite e ficou calada. Por quê? Alexandre também olhou para a namorada com desconfiança crescente. Sabrina, se você soubesse de alguma coisa, deveria ter me contado. Sabrina se sentiu encurralada, percebendo que não tinha mais como manter a mentira. Eu achei que seria melhor para todos se as coisas ficassem como estavam, ela disse com a voz trêmula. O Alexandre queria ter um herdeiro. O contrato já estava assinado. Parecia mais simples deixar as coisas como estavam. Ricardo explodiu de raiva. Mais simples para quem, Sabrina? Para você, que estava se aproveitando da situação toda. Foi então que Alexandre percebeu que havia mais coisas que ele não sabia. Que outras coisas você escondeu de mim, Sabrina? Ela hesitou, percebendo que sua mentira estava desmoronando completamente. Eu só queria proteger você de uma situação complicada. Naquele momento, o telefone de Ricardo tocou. Era Camila, e pela primeira vez em semanas, ela estava ligando diretamente para ele. Ricardo, ela disse do outro lado da linha com a voz desesperada. Preciso falar com você urgentemente. A Sabrina, ela quer que eu desapareça da cidade e entregue o bebê para ela quando nascer. Ela está me chantageando há meses. Ricardo sentiu o sangue ferver nas veias. Onde você está, Camila? Estou indo aí agora. Quando ele desligou o telefone, olhou para Sabrina com uma fúria que ela nunca tinha visto antes. Você está chantageando ela? Está tentando roubar meu filho?
Sabrina tentou recuar, mas Alexandre a segurou pelo braço. Explica essa história direito, Sabrina, agora. Percebendo que não tinha mais saída, Sabrina finalmente decidiu contar tudo. Está bem, eu vou contar a verdade, mas vocês não vão gostar do que vão ouvir. Ricardo e Alexandre se olharam, preparando-se para descobrir até onde ia a manipulação da mulher em quem Alexandre tinha confiado. Eu sabia desde a primeira noite que tinha sido o Ricardo quem ficou com a Camila. Sabrina começou com a voz fria e calculista. Eu vi tudo, fotografei e guardei as evidências, e usei isso para chantagear a Camila, para mantê-la longe de vocês dois enquanto eu me aproximava do Alexandre. Alexandre se sentiu enojado, percebendo como tinha sido manipulado. E a sua gravidez, Sabrina? Isso também é mentira? Sabrina riu amargamente. Claro que é mentira. Eu nunca estive grávida. Usei testes falsos, fingi sintomas, inventei consultas médicas, tudo para conseguir me aproximar de você e ganhar sua confiança. A revelação foi o golpe final. Alexandre se levantou da cadeira com uma raiva que ele nunca tinha sentido na vida. Você me manipulou, mentiu, chantageou uma mulher inocente, separou uma família. Tudo por quê? Sabrina o encarou com desafio. Por amor, Alexandre. Eu te amava há anos e você nunca me notou. Eu fiz tudo isso porque queria ficar com você. Alexandre balançou a cabeça, sentindo nojo da mulher que tinha sido sua amante. Isso não é amor, Sabrina. Isso é obsessão doentia. Ricardo não aguentou mais ouvir e se dirigiu para a porta. Eu vou atrás da Camila. Vocês resolvam essa bagunça. Mas antes de sair, ele se virou para Sabrina uma última vez. Se você fez alguma coisa para machucar ela ou meu filho, eu juro que você vai se arrepender. E saiu do escritório correndo, deixando Alexandre sozinho para lidar com a mulher que tinha destruído a vida de todos eles com suas mentiras e manipulações. Ricardo correu pelas ruas da cidade como um louco, dirigindo em alta velocidade até o endereço que Camila tinha dado pelo telefone. Ela estava esperando por ele em uma praça pequena perto de casa, sentada em um banco com as mãos tremendo de nervosismo. Quando viu Ricardo se aproximando, Camila se levantou devagar, com os olhos inchados de tanto chorar. Ele a abraçou imediatamente, sentindo o corpo dela tremer contra o seu peito, e pela primeira vez em meses pôde segurar a mulher que amava nos braços. Desculpa, Camila, ele murmurou no ouvido dela. Desculpa por tudo que você passou sozinha. Eu descobri a verdade hoje. Descobri sobre a chantagem da Sabrina, sobre todas as mentiras. Camila se afastou um pouco para olhar no rosto dele, vendo ali a mesma sinceridade e carinho que tinha visto naquela primeira noite. Você sabe que o bebê é seu? Ela perguntou com a voz embargada. Ricardo colocou a mão na barriga dela, que já estava bem evidente, e a sentiu com lágrimas nos olhos. Eu sei. E eu quero estar aqui para vocês dois, se você me deixar. Camila finalmente se permitiu chorar de alívio, sentindo como se um peso gigantesco tivesse saído dos seus ombros. Eu queria tanto te contar a verdade, Ricardo, mas a Sabrina, ela me ameaçou, disse que ia destruir tudo se eu contasse. Eu estava com medo de perder o dinheiro para a cirurgia da minha mãe, com medo de ser processada por quebra de contrato. Ricardo segurou o rosto dela entre as mãos, secando as lágrimas com os dedos. Você não vai perder nada, meu amor. Eu vou cuidar de tudo, vou resolver essa confusão toda. A Sabrina não vai mais te chantagear, eu prometo. Eles se sentaram no banco da praça e Camila contou tudo o que tinha acontecido nos últimos meses. As ameaças constantes de Sabrina, o isolamento forçado, o medo de que a verdade fosse descoberta. Ela disse que ia fazer você e o Alexandre brigarem, que ia destruir a família de vocês se eu contasse que o bebê era seu, Camila explicou. Eu não queria ser responsável por separar dois irmãos. Ricardo balançou a cabeça, impressionado com a maldade de Sabrina. Ela manipulou todos nós, Camila. Ela fez meu irmão acreditar que estava grávida dele também. Inventou uma relação amorosa, controlou toda a comunicação entre vocês. Foi um plano diabólico. Enquanto isso, de volta ao escritório, Alexandre estava confrontando Sabrina sobre todas as suas mentiras. Eu quero saber tudo, Sabrina. Cada detalhe do seu plano.
cada mentira que você contou, cada forma que você usou para me manipular. Sabrina havia perdido completamente a compostura e agora mostrava sua verdadeira face, fria e calculista. Você quer saber a verdade, Alexandre? A verdade é que você é um homem patético, que nunca prestou atenção em mim apesar de eu estar ao seu lado há anos. Eu fiz tudo isso porque merecia estar com você. Merecia ter a vida de luxo que uma Monterroso pode oferecer. Alexandre se sentiu enojado com a confissão. Você não merecia nada, Sabrina. Você é uma pessoa doente e obsessiva. Como você pôde chantagear uma mulher grávida? Como você pôde brincar com a vida de uma criança? Sabrina deu de ombros, sem demonstrar nenhum remorso. A Camila era só um empecilho no meu caminho, uma pobretona qualquer que apareceu para estragar meus planos. Se ela tivesse ficado no lugar dela desde o começo, nada disso teria acontecido. A frieza de Sabrina deixou Alexandre estarrecido. Você está falando de uma mulher inocente que só estava tentando salvar a mãe doente. Como você pode ser tão cruel? Sabrina riu com desdém. Inocente? Ela dormiu com o irmão errado na primeira oportunidade que teve. Não me parece tão inocente assim. Alexandre se levantou da cadeira, percebendo que estava diante de uma pessoa completamente sem escrúpulos. Ela não sabia que era o Ricardo. Foi um erro, uma confusão, mas você sabia de tudo e ainda assim decidiu chantagear ela. Isso é monstruoso. Sabrina se levantou também, encarando Alexandre com desafio. Eu fiz o que precisava fazer para conseguir o que queria. E quase consegui, até você e seu irmão resolverem bancar os heróis. Alexandre balançou a cabeça, se sentindo usado e humilhado. Você me fez acreditar que me amava, que estava grávida do meu filho, que queria construir uma família comigo. Tudo mentira. Sabrina sorriu cruelmente. Tudo mentira mesmo. Você realmente achou que eu podia amar um homem frio e sem coração como você? Alexandre sentiu como se tivesse recebido um tapa na cara, mas ao mesmo tempo percebeu que estava sendo libertado de uma prisão que nem sabia que existia. Sabe de uma coisa, Sabrina? Talvez você tenha feito um favor para mim sem querer. Você me mostrou como eu estava me tornando uma pessoa terrível, interessada apenas em dinheiro e poder. Meu irmão e a Camila se amam de verdade, e eu quase destruí isso por causa da minha ganância. Sabrina franziu a testa, não esperando essa reação. Você vai desistir da herança? Vai deixar o Ricardo ficar com tudo? Alexandre pensou por alguns segundos antes de responder. A herança não vale a felicidade da minha família. Se meu avô quisesse realmente o melhor para nós, teria deixado as coisas como estavam. Esse testamento só trouxe discórdia e dor. Ele se dirigiu para a porta, mas antes de sair se virou para Sabrina uma última vez. Você está demitida, Sabrina. E se você tentar chantagear ou ameaçar meu irmão ou a Camila novamente, eu vou fazer questão de que toda a cidade saiba que tipo de pessoa você realmente é. Depois que Alexandre saiu, Sabrina ficou sozinha no escritório, percebendo que havia perdido tudo. Não tinha mais emprego, não tinha mais Alexandre, não tinha mais poder sobre ninguém. Toda a sua manipulação tinha sido descoberta, e agora ela era vista como a vilã da história. Ela pegou suas coisas pessoais da mesa e saiu do prédio sem olhar para trás, sabendo que nunca mais seria bem-vinda naquele lugar. Do lado de fora, ela parou por alguns instantes na calçada, olhando para cima em direção às janelas do escritório dos Monterroso. Vocês vão se arrepender de ter mexido comigo, ela murmurou entre os dentes, mas no fundo sabia que não tinha mais poder nenhum para cumprir suas ameaças. A verdade tinha vindo à tona e ela havia perdido completamente o jogo que achava que estava ganhando. Sabrina entrou no carro e dirigiu para longe dali, desaparecendo da vida dos Monterroso para sempre, deixando para trás apenas o rastro de destruição que suas mentiras tinham causado. Enquanto Sabrina se afastava derrotada, Alexandre pegou o carro e foi procurar Ricardo e Camila. Ele sabia que tinha muito a se redimir, muitos pedidos de desculpa a fazer e, principalmente, uma família para ajudar a reconstruir. A verdade havia sido dolorosa, mas também libertadora. Agora eles podiam finalmente começar a resolver as coisas da forma certa, sem mentiras, sem chantagens,
sem manipulações. E talvez no final das contas, aquela confusão terrível pudesse se transformar em algo bom para todos eles. Alexandre encontrou Ricardo e Camila ainda na praça, abraçados no banco, conversando baixinho sobre o futuro que queriam construir juntos. Quando viu o irmão se aproximando, Ricardo instintivamente colocou o braço na frente de Camila, como se quisesse protegê-la de mais problemas. Mas Alexandre levantou as mãos em sinal de paz, com uma expressão de arrependimento sincero no rosto. Eu não vim aqui para brigar ou causar mais confusão, ele disse, parando a alguns metros de distância. Vim pedir desculpas e tentar consertar a bagunça que eu ajudei a criar. Camila olhou para Ricardo, que assentiu encorajando ela a dar uma chance para Alexandre falar. Camila, Alexandre disse se aproximando devagar. Eu sinto muito por tudo que você passou. Eu fui um idiota ganancioso que só pensava na herança e no herdeiro, sem pensar que você era uma pessoa de verdade, com sentimentos e uma vida própria. Suas palavras eram carregadas de emoção genuína e Camila percebeu que ele estava realmente arrependido. Eu demiti a Sabrina, Alexandre continuou, e garanto que ela nunca mais vai incomodar vocês. Todas as ameaças, toda a chantagem, tudo isso acabou. Camila sentiu um alívio imenso tomando conta dela, como se finalmente pudesse respirar depois de meses sufocada. E quanto ao contrato? Ela perguntou, ainda preocupada com as questões legais. Alexandre balançou a cabeça. O contrato não vale nada, Camila. Foi baseado em fraude, em informações falsas. Você não deve nada para mim, e eu não tenho direito nenhum sobre seu bebê. Ricardo se levantou, estendendo a mão para o irmão. Obrigado, Alexandre. Sei que não foi fácil aceitar tudo isso. Alexandre apertou a mão do irmão, e depois o puxou para um abraço apertado. Eu é que tenho que agradecer, Ricardo. Vocês me mostraram o que realmente importa na vida. O amor que vocês sentem um pelo outro, a forma como vocês se protegem, isso vale mais do que qualquer herança. Os dois irmãos ficaram abraçados por alguns segundos, curando feridas que existiam há anos entre eles. Quando se separaram, Alexandre se voltou para Camila novamente. Sobre o dinheiro que você precisa para a cirurgia da sua mãe, eu quero ajudar. Não como pagamento de contrato, mas como presente de família. Você vai ser minha cunhada, e eu quero que sua mãe fique bem. Camila começou a chorar, emocionada com a generosidade inesperada. Eu não sei como agradecer, Alexandre. Vocês nem me conhecem direito e estão dispostos a fazer isso por mim. Alexandre sorriu, um sorriso genuíno que Camila nunca tinha visto antes. A gente vai ter muito tempo para se conhecer melhor. Você vai ser parte da família agora. Ricardo abraçou Camila pela cintura, orgulhoso de ver como o irmão estava sendo compreensivo e generoso. E quanto à herança? Ele perguntou. O testamento do vovô ainda vale. Alexandre deu de ombros como se aquilo não fosse mais importante. Que seja. Se o bebê nascer primeiro e você herdar tudo, eu vou ficar feliz. Você vai usar o dinheiro melhor do que eu usaria. Não, Ricardo disse, balançando a cabeça. Não é assim que vai ser. Nós vamos dividir tudo meio a meio, como deveria ter sido desde o começo. A empresa, o dinheiro, as responsabilidades. Somos irmãos e irmãos dividem tudo. Alexandre ficou surpreso com a proposta. Você tem certeza? Com o testamento, você pode ficar com tudo. Ricardo olhou para Camila e depois para Alexandre. Eu tenho certeza. Família é mais importante que dinheiro. E além do mais, eu vou precisar da sua ajuda para cuidar da empresa enquanto aprendo a ser pai. Alexandre sentiu os olhos se encher de lágrimas, emocionado com a generosidade do irmão. Eu aceito. E prometo que vou ser o melhor tio que esse bebê pode ter. Camila se levantou e abraçou Alexandre, surpresa com sua própria coragem. Obrigada por entender, por perdoar, por nos ajudar. Eu sei que não foi fácil descobrir tudo isso. Alexandre correspondeu ao abraço, sentindo como se estivesse ganhando não apenas uma cunhada, mas uma irmã. Obrigado por amar meu irmão do jeito que ele merece ser amado. Os três ficaram conversando na praça até o sol começar a se pôr, planejando como seria o futuro.
Alexandre contou que queria viajar um pouco, conhecer o mundo fora dos negócios, talvez encontrar alguém que o amasse de verdade, e não apenas pelo dinheiro. A Sabrina me fez perceber que eu estava vivendo uma vida vazia, ele confessou. Só trabalho, só ambição, nenhuma conexão humana real. Eu quero mudar isso. Ricardo e Camila ficaram felizes em ver Alexandre tão reflexivo e maduro. Você vai encontrar alguém especial, Camila disse. Alguém que veja o homem bom que você realmente é por baixo de toda essa seriedade. Alexandre sorriu, agradecido pelo encorajamento. Espero que sim. E quando isso acontecer, quero que vocês sejam os primeiros a conhecer ela. Ricardo riu, abraçando o irmão novamente. Claro que vamos. Somos família agora, de verdade. Quando finalmente se despediram, Alexandre se sentiu mais leve do que havia se sentido em anos. Ele tinha perdido uma herança, mas havia ganhado uma família unida. E pela primeira vez na vida, ele sentia que tinha feito a escolha certa. Ricardo e Camila voltaram para casa de mãos dadas, fazendo planos para o casamento, para o bebê, para a vida que iam construir juntos. Você acha que a gente consegue ser feliz depois de tanta confusão? Camila perguntou, ainda um pouco insegura. Ricardo parou na calçada e a beijou ternamente. Eu tenho certeza que vamos ser muito felizes, meu amor. Todas as dificuldades que passamos só tornaram nosso amor mais forte. Camila sorriu, colocando a mão na barriga. Nosso filho vai nascer em uma família cheia de amor. É tudo o que eu sempre quis. E enquanto caminhavam para casa, os dois sabiam que finalmente estavam livres para viver o amor que tinham descoberto naquela primeira noite mágica, sem medo, sem mentiras, sem ninguém tentando separá-los. 6 meses depois, a pequena igreja do bairro onde Camila morava estava enfeitada com flores simples, mas cheias de carinho para o casamento mais esperado do ano. Camila estava radiante, em um vestido de noiva simples, mas elegante, que acomodava perfeitamente sua barriga de 8 meses. Ela nunca tinha se sentido tão bonita e feliz na vida, caminhando em direção ao altar onde Ricardo a esperava, com lágrimas de emoção nos olhos. Na primeira fileira, Dona Rosa estava sentada, completamente curada do câncer graças à cirurgia que Alexandre tinha pagado, sorrindo orgulhosa da filha que tinha criado com tanto amor e dedicação. Do outro lado, Alexandre estava ao lado do irmão como padrinho, genuinamente feliz por ver Ricardo realizando o sonho de constituir uma família baseada no amor verdadeiro. A cerimônia foi simples, mas emocionante, com votos que fizeram todos os presentes chorarem de emoção, e quando o padre declarou os dois marido e mulher, toda a igreja explodiu em aplausos e lágrimas de alegria. A festa foi no quintal da casa de Dona Rosa, decorado com luzes de Natal e flores do jardim. Não havia luxo nem ostentação, mas havia algo muito mais valioso. Pessoas que realmente se importavam umas com as outras, reunidas para celebrar o amor. Alexandre fez um discurso emocionante, pedindo desculpas publicamente por quase ter destruído a felicidade do casal e agradecendo a Camila por ter mostrado para ele o que realmente importava na vida. Meu irmão encontrou uma mulher que o ama pelo homem que ele é, não pelo dinheiro que ele tem, Alexandre disse, levantando a taça. E eu aprendi que família não se compra, família se conquista com amor, respeito e lealdade. Durante a festa, Ricardo não conseguia parar de olhar para Camila, ainda sem acreditar que aquela mulher maravilhosa era sua esposa. Você se arrepende de alguma coisa? Ele perguntou enquanto dançavam devagar no improvised salão. Camila encostou a cabeça no ombro dele, sentindo o bebê se mexer na barriga. Como eu podia me arrepender da confusão que me trouxe você e nosso filho? Foi o melhor erro da minha vida. 2 semanas depois do casamento, Camila entrou em trabalho de parto no meio da madrugada. Ricardo ficou mais nervoso que ela durante todo o processo, segurando a mão dela e repetindo palavras de encorajamento que tinha decorado em livros sobre parto. Alexandre chegou no hospital assim que soube da notícia, trazendo flores e uma expressão de ansiedade que mostrava como ele já amava aquela criança que nem tinha nascido ainda. Quando finalmente ouviram o primeiro choro do bebê, os 3 adultos na sala de espera choraram junto. É um menino, a enfermeira anunciou,
e Ricardo quase desmaiou de emoção. Quando ele segurou o filho nos braços pela primeira vez, viu naqueles olhinhos pequenos e curiosos todo o sentido da sua vida. "Oi, meu príncipe", ele murmurou com a voz embargada. "Eu sou seu papai e vou cuidar de você para sempre." Camila, mesmo exausta do parto, sorriu ao ver o homem que amava se derretendo pelo filho dos dois. Alexandre foi o primeiro a visitar o bebê depois dos pais, e quando segurou o sobrinho no colo, sentiu uma emoção que nunca tinha experimentado antes. "Ele é perfeito", Alexandre disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Completamente perfeito." Eles deram o nome de Gabriel para o menino, que significa força de Deus, porque todos concordaram que só uma força divina poderia ter juntado aquela família depois de tanta confusão. Nos meses que se seguiram, Alexandre se mostrou o tio mais babão e dedicado que uma criança podia ter, visitando todos os dias, ajudando com as fraldas e fazendo questão de que Gabriel tivesse tudo o que precisava. E para surpresa de todos, Alexandre conheceu no parque onde levava Gabriel para passear uma pediatra chamada Marina, uma mulher doce e inteligente que se apaixonou não pelo bilionário, mas pelo homem carinhoso que cuidava do sobrinho com tanto amor. Um ano depois, na festa de aniversário de Gabriel, toda a família estava reunida no jardim da nova casa que Ricardo e Camila tinham comprado perto da mansão dos Monterroso. Alexandre chegou com Marina, que já fazia parte da família, e com um anúncio especial. Eles tinham acabado de ficar noivos. "Parece que Cupido resolveu acertar toda a família Monterroso de uma vez", Alexandre brincou, mostrando o anel que Marina usava no dedo. Gabriel estava nos braços da mãe, sorrindo e balbuciando palavras que só ele entendia, cercado de pessoas que o amavam incondicionalmente. Camila olhou em volta, vendo Dona Rosa brincando com as outras crianças da família, Ricardo organizando os brinquedos do filho, Alexandre e Marina trocando olhares apaixonados, e se sentiu a mulher mais abençoada do mundo. Quem diria que uma confusão de identidade entre gêmeos poderia resultar em tanta felicidade? Às vezes, o destino tem formas misteriosas de juntar as pessoas certas no momento certo, provando que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer todas as dificuldades. E assim nossa história termina, como todas as boas histórias de amor devem terminar, com uma família unida, corações gratos e a certeza de que, não importa quantas tempestades a vida traga, o amor verdadeiro sempre prevalece, porque no final das contas, meus queridos ouvintes, não é o dinheiro que traz felicidade, mas sim as pessoas que escolhemos amar e que escolhem nos amar de volta. Se essa história tocou o coração de vocês, assim como tocou o meu, deixem aquele like carinhoso, se inscrevam no canal para não perder nenhuma das nossas histórias e contem nos comentários qual foi a parte que mais emocionou vocês. Compartilhem essa história com alguém que precisa acreditar que o amor verdadeiro existe e que a vida sempre nos dá uma segunda chance de ser feliz. E lembrem-se sempre, por mais confusos que os caminhos da vida pareçam, Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Até a próxima história, fiquem com Deus e que Ele abençoe a vida de cada um de vocês.